O aparecimento de Sri Lalita Devi, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele explica a posição da mais querida por Shri Rupa e Shri Radha. E aí ele começa falando, hoje é Sri Lalita Saptami, é um dia extremamente adorável e misericordioso para as almas condicionadas como nós, porque somente a misericórdia de Lalita Devi pode dar-lhes o serviço a Radharani e Krishna, ao casal divino. Sabemos a posição de Lalita Devi através de Srila Rupa Goswami e de outros Goswamis. Ela é a serva suprema e o seu serviço ele é mais valioso que o serviço de Radharani a Krishna. Ela é muito rigorosa em relação ao serviço a Radha e Krishna. Ela não pode tolerar nem leves falhas, mas ela também é muito misericordiosa com os buscadores sinceros, que são praticantes, júniores, como nós. Então, Lalita Devi, ela quer o serviço perfeito ao casal divino Radha Krishna. Ela não tolera nenhum erro, nada. Mas ela é muito tolerante com nós, que somos júniores. Nós somos iniciantes na vida devocional. Na verdade, Srila Govinda Maharaj falou para Sripad Tapasi Maharaj, cuide das minhas crianças, quase bebês. Então, nós somos bebês, na verdade. Fazemos praticamente tudo errado, ou, se não é tudo errado, a maioria das coisas que fazemos é errada. Mas, o importante é nós termos a convicção que eles são misericordiosos conosco e nós temos que nos esforçar para fazer da melhor forma possível. Silachar Maharaj falou para mim, você não vai conseguir fazer igual a Navadvipa, não vai conseguir fazer igual o que é feito na Índia, mas faça o melhor. Faça sempre o melhor. Quando você for fazer um serviço a Krishna, a Radharani, a Mahaprabhu, ao Guru, faça da melhor forma possível. Não tenha preguiça, não faça de qualquer jeito. Sempre o melhor. Não que o seu melhor vai ser o perfeito, mas faça o seu melhor. As 8 principais sakis de Radha e Krishna estão todas sob a orientação de Lalita Devi. É intrigante para nós que um servo ele possa dizer a seu mestre, sente-se, não interfira em meu serviço. Isso Lalita Devi faz. Ela dá bronca em Krishna, ela dá bronca em Srimati Radharani, mas uma bronca para o serviço acontecer da forma correta. Não interfira em meu serviço, mas Lalita Devi, e só Lalita Devi, ela tem o direito de falar dessa maneira, com Radha Krishna. Srila Rupa Goswami, ele compôs um poema para Lalita Devi. Aqui tem o poema, vamos ler somente a tradução para o português. Esse poema, ele é Sri Lalitastakam, a parte 1. E diz o seguinte, ela tem todas as variedades de qualidades doces e o seu serviço é incomparável. Ela é muito misericordiosa com todos, mas ela sabe como servir melhor do que ninguém. Radha
Mukunda, Pada Sambhava, Garma Bindu, Nirmachan Nopaka. Então esse é o verso aqui que quer dizer o seguinte: se ela vê alguma deficiência ou perturbação no serviço que está sendo oferecido a Arada e Govinda, ela fica muito furiosa e deseja assumir milhares de corpos para remover a infelicidade de Radha e Krishna, de Radha e Govinda. Naturalmente, conforme Radha e Krishna, eles brincam, o suor aparece em seus pés de lótus e às vezes começam a sentir algum desconforto. Para remover este suor, Lalita Devi, ela deseja assumir milhares e milhares de corpos. Esse é o humor de Lalita Devi. Ela deseja assumir milhares e milhares de corpos para executar o serviço correto a Radha Krishna. No passatempo de Radha Krishna, ela faz de tudo para estar perfeito para Radha Krishna. Então, como é dito aqui, o suor, quando cai o suor no pé deles, no pé de lótus de Radha Krishna, ela quer ter 1000 corpos para poder não deixar aquele suor atrapalhar o lila deles. Ela faz de tudo para o lila deles acontecer perfeitamente. Essa é a intensidade de Lalita Devi. Ela não faz um serviço meia boca, como é dito aqui. Ela faz o melhor. E ela fica furiosa quando isso não acontece. Por quê? Porque ela quer que o casal divino tenha o êxtase mais profundo, o tempo todo, sem que nada atrapalhe eles. Então nós temos que assumir o humor de Lalita Devi. O humor de Lalita Devi é o humor correto, fazer o máximo, dar o máximo de nós para servir o Guru, servir Shrimati Radharani, servir Krishna. Um outro verso aqui diz assim: às vezes ela castiga Radharani e às vezes ela castiga Sri Krishna, mas sempre para a sua satisfação, a satisfação de Radha e Krishna, para o seu serviço, a sua felicidade, a sua alegria. Ela não tem outra intenção. Então ela castiga. Como é possível, como foi dito aqui? Rupa Goswami falou, como é possível um servo castigar, ele dar bronca naquele que ele serve? Lalita Devi é a única que pode fazer isso. Ela dá bronca em Shrimati Radharani, ela castiga Krishna, para que o serviço, a felicidade deles aconteça da melhor forma possível. Há muitos grupos de sakis, Lalita, Vishaka, Chitra, Champaka, Champakalata, Tungavidya, Induleka, Sudevi e Rangadevi. São as 8 principais sakis, as 8 principais golpes, e cada uma delas tem grupos de sakis, mas Lalita Devi é a chefe de todos esses grupos. Lalita Devi, ela comanda todas as golpes, ela comanda tudo, na verdade. Para servir Krishna, às vezes, Radharani, ela mostra Vamabhava, isto é, às vezes ela fica brava ou se opõe fortemente a Krishna. Às vezes os outros acham isso muito desagradável de se ver, mas Lalita Devi, ela sempre quer harmonizar e, se necessário, ela castiga Shrimati Radharani ou Shri Krishna. A sua posição e natureza e também o humor são assim.
sabemos que 100% é o máximo em cálculos matemáticos, mas Lalita Devi é dedicada 200%. A dedicação de Lalita Devi é incomparável. É incomparável a dedicação dela. Ela quer o máximo que o casal divino Radha Krishna seja feliz, que eles entrem em êxtase de felicidade, Ananda, o máximo possível. Então ela é muito dedicada, ela faz de tudo para que tudo aconteça da melhor forma possível. Em última análise, o serviço é dado por Rupa Goswami Prabhu, pela ordem de Lalita Devi, Arada e Krishna, no Radha Kunda, no Shyama Kunda, no Rasa Stali e em qualquer outro lugar. Rupa Goswami Prabhu é um servo muito próximo de Lalita Devi, mas pela idade ele é muito júnior em relação a ela. Shri Rupa é muito querido por Lalita Devi e ele não conhece outra coisa senão Lalita Devi. Sem o consentimento de Lalita Devi, ele não faz qualquer serviço para Radha, para Shrimati Radharani. Então, quem é Rupa Goswami? Rupa Goswami, ele veio com esse corpo aqui em Kali Yuga, no Gora Lila. Mas Rupa Goswami é Rupa Manjari. Ele é o chefe das Manjaris. Assim como Lalita Devi é a chefe das Shaktis, das Gopis, Rupa Goswami, ele é o chefe das Manjaris. Manjaris são as almas mais afortunadas que tem no transcendental, jovens, bem jovens. Então, ele é muito próximo de Lalita Devi. E ele faz somente o que Lalita Devi orienta, porque Lalita Devi ela é sênior em relação a Rupa Manjari, a Rupa Goswami. Nós podemos entender a castidade através de uma canção de Narottama Das Thakura. Sirupa Manjari Pada, Seimora Sampada. Essa canção é a canção que todo mundo já ouviu falar, que é a canção que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar 24 horas antes dele abandonar o corpo, dia 1º de janeiro de 1930. Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo dia 1º de janeiro de 1930. Então, dia 31 de dezembro de 1929, ele pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar essa canção, que é o hino Vaishnava. E através dessa canção, desse momento, ele transmitiu a sucessão discipular para Srila Siddhar Maharaj. Mas isso é outra história de contar em outro dia. Esta é a canção mais honrada e superior da Sampradaya Gaudiya Vaishnava. E é muito querida pelos devotos, pois todo devoto ele quer servir Lalita Devi, sob a orientação de Rupa Goswami, e ser engajado em serviço a Radharani, por Lalita Devi. O nosso Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele sempre seguiu a linha de Rupa Goswami, a ordem e satisfação de Rupa Goswami. E é o nosso objetivo servir exclusivamente com o consentimento pleno de Lalita Devi e Radha e Krishna. Essa é a nossa linha. Então, a nossa linha é seguir o Goswami, que segue Lalita Devi, que serve Shrimati Radharani. Esse é o processo. E quem hoje está na sucessão discipular de Rupa Goswami, na Rupa Anuga Sampradaya, nós pertencemos à Rupa Anuga Sampradaya. Sampradaya é a escola. Nós pertencemos à linha de Rupa Goswami, nós somos a Rupa Anuga Sampradaya.
E quem é hoje o sucessor da Rupa Nuga Sampradaya? Srila Bhaktitila Kaniriha Maharaj, que está aqui ao meu lado. Então nós temos que servi-lo para poder servir o Rupa Goswami, que vai servir Lalita Devi, que vai servir Shrimati Radharani. É esse o processo, que vai servir Shri Krishna. Não tem como servir sem o Guru genuíno agora atual. Se você não servir o Guru genuíno atual, você não vai chegar em Lalita Devi, em Shrimati Radharani, e muito menos em Krishna. Essa é a escala para você chegar lá, para você servir o casal divino Radha Krishna. Tem que passar pelo Guru original, encarnado. Alguns acham que servem o Guru que já abandonou o corpo. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ter um Guru instrutor. O Guru iniciador, claro, ele pode ter abandonado o corpo, mas ele deixou um sucessor e o sucessor deixou outro sucessor e assim por diante. Nós temos que ter um Guru instrutor, encarnado. Essa história que eu sigo, tal Guru, isso não é a nossa linha. A nossa linha de Guru instrutor. Nós temos que ter um Guru instrutor encarnado. Continuando aqui a leitura, Srila Das Goswami, ele era exclusivamente ligado a Lalita Devi e Rupa Goswami. Ele escreveu muitos versos glorificando-os. Uma vez, o servo de Srila Das Goswami, ele passou por Saki Stavali, que é o vilarejo de Chandravali. Essa aqui é uma história de Srila Raghunatha Das Goswami, é muito bonita para vermos que temos que ter castidade. Veja a sua castidade de Srila Raghunatha Das Goswami. Quando é dito aqui Das Goswami, é Srila Raghunatha Das Goswami. Então o servo dele passou por um lugar, o vilarejo, onde é o vilarejo de Chandravali. Chandravali é um opositor, é um grupo opositor a Shrimati Radharani no mundo transcendental. Por que existe isso? Porque Krishna ele faz esses arranjos. É o Lila de Krishna. Então, Saki Stavali é o local, que é o vilarejo de Chandravali. Ela é concorrente de Radharani. Lá, ele pegou o devoto, o servo de Srila Raghunatha Das Goswami, ele pegou um pouco de manteiga em uma folha grande. Quando ele deu a Das Goswami, Das Goswami comeu somente a manteiga. E Das Goswami lhe perguntou: onde você conseguiu essa grande tigela, essa grande folha? Era uma tigela feita de folha de bananeira. Na época, os pratos, os reservatórios eram feitos de folha de bananeira. Hoje isso ainda acontece, mas é muito raro lá na Índia. Onde você conseguia essa folha? O servo era um Vaishnava, de coração sincero. E ele disse: eu vim por Saki Stavali. E lá eu vi essa folha e coloquei um pouco de manteiga para você. E aí Srila Raghunatha Das Goswami diz: você me deu uma tigela de folha de Saki Stavali. Então Das Goswami jogou a tigela no chão. Através desses passatempos, podemos ver o quanto ele é dedicado à linha de Lalita Devi e Rupa Goswami. Então, o que quer dizer esse passatempo aqui? Nós não devemos pegar nada que não seja da nossa linha. E a nossa linha é a linha de Rupa Goswami, é a linha de Lalita Devi. A nossa linha agora é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então não devemos comer no prato de ninguém
O que quer dizer isso? Não devemos pegar nenhum darshan, não devemos assistir darshan de mais ninguém que não seja do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Nós temos que ser castos. A nossa missão ao Guru. Castidade é mais difícil do que rendição. Srila Govinda Maharaj falou, a castidade é mais difícil do que rendição. Então nós temos que realmente ser castos, não ler nada de nenhuma missão. A única exceção é o que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada escreveu, traduziu ou comentou. Somente ele é permitido que nós possamos ler. Mas ninguém, não assista a aula de ninguém, não leia nada de ninguém que não seja da nossa missão e que não seja de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Não discípulos dele, mas ele próprio. Tem aulas gravadas dele, tem livros dele, aí sim podemos ler. Mas se não, não somos castos. Nós temos que ser castos. E a castidade é importante para a evolução espiritual. Aquele que é promíscuo, ele vai em todo lugar, ele vai em todas as missões, ele vai em todos os templos que não são da nossa missão, isso é promiscuidade. Srila Siddhar Maharaj falou isso. E isso é muito ruim para a vida devocional. É inauspicioso fazer isso. Nós temos que concentrar na linha do nosso Guru, do fundador Acharya da missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, Srila Siddhar Maharaj. Se queremos evolução espiritual, não devemos ficar indo de um lado para o outro. E Srila Acharya Maharaj deu uma aula falando, há muito tempo atrás já, ele deu essa aula falando, se você quer encontrar água em um terreno, você comprou um terreno, você quer encontrar água, você tem que fazer um furo de 40 metros, um furo profundo, e não 40 furos em 1 metro. Se você fizer 40 furos em 1 metro, você não vai encontrar água. O que é essa analogia, essa metáfora? Você tem que concentrar em um Guru especificamente, uma missão. Se você ficar pulando de um lado para o outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a Krishna. Você tem que estar numa missão, concentrar toda a sua energia naquela missão. Não coloque uma gota da sua energia em outra missão. Não coloque uma gota de sua energia em outra filosofia. Não coloque uma gota de sua energia no que não for serviço a Krishna através do seu Guru, do seu Gurudeva. Senão você não vai chegar a Krishna, você não vai encontrar água se ficar indo de um lugar para o outro. Furou aqui, não encontrei nada. Furou lá, não encontrou nada. Claro que não. Nós temos que concentrar em um Guru genuíno, o nosso Gurudeva. Castidade é extremamente importante. Temos um outro verso aqui que diz o seguinte. É um verso do livro Sharanagati, de Srila Bhaktivinoda Thakura, capítulo 21, verso 3. E ele fala o seguinte, eu nunca olho na direção de Saki Stavali, que é o local de Chandravali. Se eu vejo Saki Stavali, eu me lembro de Saibia. Eu não sei o que é Saibia, mas enfim. Vamos ver aqui agora um outro verso que diz o seguinte, outro verso de Sharanagati. Eu sinto dor no meu coração toda vez que eu vejo qualquer amigo desfavorável de Chandravali. Toda vez que ele vê um amigo que é desfavorável, que é da linha de Chandravali, ele sente dor no coração. Isso é Srila Bhaktivinoda Thakura falando. Esta é uma canção muito exclusiva de Srila Bhaktivinoda Thakura, sobre a linha de Sri Rupa Goswami, Radharani e Lalita Devi. Todo dia, novos arranjos eles são feitos para o desfrute de Radha e Govinda, em lugares diferentes, na floresta, em meio a árvores floridas,
Os arranjos, eles são feitos para os Kundya-lilas. Kundya quer dizer local, o local dos lilas. Então os arranjos são feitos. Só um minutinho aqui. Para os Kundya-lilas, os locais de lilas, de Irada e Govinda. Lalita Devi, ela dá todas as instruções para isso e também diz a Krishna, onde as reuniões festivas estão sendo organizadas. Então, Krishna vai para encontrar Radharani desta forma. Lalita Devi, ela providencia tudo antes, durante e depois. Ela está constantemente consciente sobre o serviço Arada e Govinda. Ela organiza, ela faz todo o arranjo nos locais que vão ter o lila de Krishna, de Radha Krishna. E aí ela chama Krishna. Ela fala, Shrimati Radharani e vai estar lá. Mas antes ela faz todo o arranjo para o casal divino ter os seus lilas. Ela organiza tudo, Lalita Devi organiza tudo. Se tem alguém que organiza, é Lalita Devi. Hoje é o dia do aparecimento de Lalita Devi. Nós sabemos que Lalita Devi, ela apareceu em Uchagal, perto de Vishabhanupur, Varsana. Lalita Devi é um pouco mais velha que Radharani. Eu acho que ela apareceu 1 ano e 1 dia antes de Radharani. Isso é Srila Govinda Maharaj falando. A forma suprema de serviço a Krishna é a de amor entre amantes, extraconjugal. Nós nunca devemos trazer para um mundo material, quando escutamos isso, amor de amante conjugal, é o mais elevado que tem. E nós vamos pensar aqui no mundo material, que é uma réplica deturpada do mundo transcendental. O mundo material é uma réplica, sim, do mundo transcendental, mas deturpada. Nós nunca podemos pensar que o que acontece lá é o que nós conhecemos aqui. O relacionamento de Radha Krishna não é um relacionamento que nem temos aqui no mundo material, humano. Não tem nada a ver com aqui. É o relacionamento mais elevado, é de amor de amante, mas não tem nada a ver com aqui. E por que amor de amante? Porque, como diz os gurus, a mulher, ela tem o marido, os filhos, ela está o dia inteiro lá servindo o marido, os filhos, cozinhando, lavando a roupa, enfim, fazendo serviço doméstico, que é o mais elevado que tem. As feministas, elas não têm ideia de como o serviço da mulher é mais elevado do que do homem. O serviço da mulher, a mulher que cozinha para Deus, a mulher que oferece a boga para Deus, a mulher cuida da casa de Deus, ela limpa a casa de Deus. Ela tem um serviço extremamente elevado, muito mais elevado do que o homem. Mas a mulher no Ocidente, ela quis se emancipar. Ela acha que isso é menor do que o homem. Não, ela tem a posição superior ao homem. A mulher é muito superior ao homem. A alma que está no corpo feminino, ela tem a possibilidade de servir muito mais Deus do que o homem. O homem simplesmente, ele sai para trabalhar, para trazer dinheiro, para quê? Para comprar a boga de Krishna, para comprar tudo para Krishna, mas quem faz o serviço direto a Krishna é a esposa. A mulher tem uma posição muito superior ao homem, mas o Ocidente acha o contrário. Por quê? Porque o mundo material, ele está invertido. A concepção material, ela está invertida do mundo transcendental. Então a mulher, ela tem uma posição muito superior à do homem no serviço a Deus. Ela tem muito mais ânimo de servir Deus. Muito mais.
mas isso é deturpado pelo conceito material mundano. Então, o relacionamento de amor diamante é o mais elevado. E Silatchara Maharaj falou, por que isso? Porque a mulher está lá servindo o marido, os filhos, tudo como eu havia falado, mas ela pensa o dia inteiro no amante. Ela está fazendo serviço, mas pensando no amante. Isso é o amor mais elevado. Ela pensa dia e noite no amante. Ela pode estar morando com o marido, mas ela pensa o dia inteiro no amante. E as Gopis têm marido, sim. Shrimati Radharani tem marido. Mas elas pensam o dia inteiro em Krishna. Quem é o amante das Gopis de Shrimati Radharani? Deus. É Deus. Por isso é o amor mais elevado. É isso daí, pensar o dia inteiro na pessoa. Você levanta de manhã já pensando na pessoa. E mesmo que você não esteja com a pessoa, você não esteja perto da pessoa, você pensa o dia inteiro na pessoa. Levantou pensando na pessoa. Você vai tomar banho, você pensa na pessoa. Você vai tomar café, você pensa na pessoa. O dia inteiro. E à noite, antes de dormir, você está pensando na pessoa. Esse é o amor mais elevado. O amor de separação, o amor de amante. Extraconjugal. Amor, carinho, beleza, charme e assim por diante. Tudo isso encontram-se no serviço a Krishna, mas amor entre amantes, extraconjugal, é o que mais agrada a Krishna. Por este motivo, Radharani mostra que ela tem um marido, Abhimanyu. O marido de Shrimati Radharani chama Abhimanyu Goshi. Lalita Devi e as outras Gopis também têm maridos, é o que eu acabei de falar. Se não tivessem o amor entre amante extraconjugal, não existiria namorada transcendental do Senhor Krishna. Se elas não tivessem maridos, não existiria esse amor extraconjugal, amor de amante. Mas volto a repetir, não misture o que nós conhecemos aqui com a palavra amante com o que existe lá. Toda vez que você traz o que é o Lila de Krishna, de Radha Krishna, para o mundo material, você está cometendo ofensa. Por isso nós não estamos qualificados a ler os Lilas de Krishna. Nós temos que saber que existem, como o Srila Govinda Maharaj falou aqui, mas não ler. Tem livros que são passatempos íntimos de Radha Krishna, como o livro Gita Govinda. Tem alguns livros que não devemos ler em hipótese alguma, porque nós temos a fé fraca, nós não estamos capacitados. E aí o que vai acontecer se nós lermos? Nós vamos ser imitadores, nós vamos nos tornar sarrajas. O sarrajismo é o oposto do avanço espiritual. Então temos que tomar cuidado sim com o que vamos ler. Continuando aqui, nós não somos qualificados para falar sobre o serviço que Radharani e as Sakis, as Gopis, elas oferecem a Krishna, ou como elas oferecem, mas os Vaishnavas, eles disseram algo sobre isso nas escrituras. Tantos poemas foram escritos sobre isso na literatura Vaishnava, e os poetas, eles deram honra suprema a Lalita Devi. Então, quem são esses grandes Vaishnavas que compuseram? Narottama Das Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Rupa Goswami. Os grandes Vaishnavas compuseram vários versos, vários slokas. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: toda noite, Shriman Mahaprabhu, ele provava o êxtase de amor extraconjugal por Krishna. Swarupa Damodar, ele cantava canções de Chandidas, Vidyapati, Ramananda Roy e Jayadeva Goswami.
tais composições, elas foram todas compostas por uma montanha de dedicação do amor entre amantes. Jayadeva Goswami escreveu, agora tem um verso aqui que ele escreveu, que diz o seguinte. Esse verso aqui é justamente do livro que eu falei. Jayadeva Goswami, ele escreveu o livro Shri Gita Govinda. É o capítulo 1, verso 1. Justamente esse livro que eu havia falado. Jayadeva Goswami, ele escreveu, então, Radha, o céu está cheio de nuvens. As flores, a floresta ficou na escuridão por árvores. Tamal. Ele é tímido durante a noite. Então, traga-o para casa sozinho. Dessa maneira, aconselhada por seu amigo, Radha e Madhava passaram por cada arbusto e árvore ao longo do caminho. Os seus passatempos confidenciais ao longo da margem do Jamuna conquistaram todos. Os Rahakeli, passatempos confidenciais de Radha Krishna, são a expressão do amor de amantes. Mas todos os arranjos para isso, eles são feitos por Lalita Devi, sua amiga, dentro da sociedade de Radharani. Na sociedade de Chandravali, Saibya. Saibya é a sociedade de Chandravali. Quando eu li lá que eu falei que não sabia o que era, é a sociedade, é o grupo de Chandravali, chama Saibya. O massacre de Chandravali e seu grupo, elas fazem alguns arranjos e às vezes roubam Krishna enquanto ele está na estrada. Krishna muitas vezes ele vai para o Kunja, o local de Radharani, mas Chandravali também é muito inteligente e ela pega a mão de Krishna enquanto ele está andando em direção a Radharani e ela diz para Krishna, venha ao meu Kunja, venha ao meu local. Krishna expressa algo, mas não dá uma explicação satisfatória. Então, Krishna vai para o Kunja de Chandravali. E Radharani, ela chora no seu local, no seu Kunja. Assim, diferentes tipos de passatempos de Radha e Krishna, eles acontecem em Vrindavana, Lila. Então, no Lila de Vrindavana, de Krishna, ele está indo para o local de Shrimati Radharani, mas Chandravali vai lá, pega ele pela mão e leva ele para o local dela. E aí, Shrimati Radharani chora. Tudo isso é um lila, é o lila de Krishna. Como que vamos analisar isso? Não podemos analisar isso. Não temos a capacidade de querer compreender isso. Por que Krishna faz isso? Porque ele quer. Nós somos tão afortunados que nós temos um pequeno festival hoje. E, dentro do possível, por mim, Srila Govinda Maharaj fala, eu tentei glorificar Lalita Devi. Eu acho que ela não vai ficar brava comigo. E pela graça de Srila Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, um dia teremos a oportunidade de servir a sua divina graça. Esse texto aqui, essa aula de Srila Govinda Maharaj, ele foi traduzido
por Radhika Devidasi, traduzido para o português por Radhika Devidasi. Nós temos alguns trechos aqui dos livros A Missão agora. O livro A Busca Amorosa ao Servo Perdido, Srila Bhakti Rakaki Srila Devi Goswami Maharaj. Ele diz assim no capítulo A Ilusão de Brahma. O capítulo do livro é A Ilusão de Brahma. Rupa Goswami, em sua peça Lalita Madhava, ele mostrou os paralelos entre a vida, mas a nossa aspiração mais alta é servir na Rupanuga Sampradaya. A aspiração mais elevada da vida é servir na Rupanuga Sampradaya, os seguidores de Rupa Goswami. Isso quer dizer que a nossa realização mais elevada encontra-se na conexão de Shri Rupa Krishna Lila em Vrindavana e Krishna Lila em Dwaraka, e assim em seu Lalita Madhava. Rupa Goswami, ele traça um paralelo entre Lalita como sendo Jambati, Radharani sendo Satyabhama e Chandravali sendo Rukmini. Então, um paralelo que Rupa Goswami ele traçou aqui. Outro capítulo do livro, O Serviço a Sri Radha. No grupo dos servidores de Radharani, inspiramos a ser Rupanugas. Rupanugas são servidores de Rupa Goswami, seguidores de Sri Rupa Goswami. E os seguidores de Sri Rupa terão grande sinceridade ao atenderem às ordens de Sri Rupa, assim como de fazer com Lalita Devi. Então, quem serve Rupa Goswami serve Lalita Devi. Quem serve o Guru atual, quem serve o Guru genuíno atual, serve Rupa Goswami. E, consequentemente, serve Lalita Devi. E, consequentemente, serve Shrimati Radharani. Que, consequentemente, serve Krishna. Essa é a linha. Não tem como você servir e chegar em Krishna sem passar por essa linhagem de sucessão de serviço. Nem mesmo a nossa conexão com Radharani ou Lalita Devi é a meta mais elevada. A meta mais elevada não é a conexão com Lalita Devi ou Shrimati Radharani. É servir Rupa Goswami, estar nessa linha. Seguir as ordens de Rupa Goswami. Com sinceridade. Agora tem outro livro aqui, Orientação Afetuosa, de Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Capítulo 4, Nossa Filosofia de Vida, da Prática Espiritual. Esse aí é o título do capítulo. A ideia correta é a que nós devemos sempre pensar que Raga Marga está acima de nós. E outra forma, desceremos a linha Sahaja, imitacionista. O que é a Raga Marga? Raga Marga é serviço espontâneo, sem regras e regulamentos. Então, o Raga Marga está acima de nós. O serviço sem regras e regulamentos, aquele que não quer seguir regras e regulamentos, ele vai chegar aonde? Com isso, ao sarrajismo, imitação, os imitadores. Aquele que não segue regras e regulamentos, ele vai chegar à imitação, o sarraja. Nós temos que seguir regras e regulamentos porque estamos no estágio atual de seguir regras e regulamentos. Nós não estamos no estágio de serviço espontâneo. Você que está aí assistindo, eu não sei.
Eu não estou no serviço espontâneo. Então, eu tenho que seguir regras e regulamentos. E provavelmente você que está aí também. A chance de você estar nesse estágio inicial também é muito grande. Pouquíssimas almas estão em Raga Amarga, serviço espontâneo. Então, nós temos sim que seguir o que os gurus orientam como regras e regulamentos. Senão desceremos, como diz aqui, a linha Sahaja, imitadores. Se dissermos que alguém é uma golpe, é perfeito sarradismo, perfeito imitacionismo. Isto é, realmente sarradismo. Mas, se dissermos que alguém se parece com uma golpe, isso não será sarradismo. Nós temos alguma ideia de como uma golpe se parece. Então, se pensarmos que uma determinada moça, ela parece-se com uma golpe, isso não será sarradismo. Mas nós não temos nem mesmo o direito de dizer isso, na verdade. De outra forma, cairemos imediatamente para a plataforma mundana. Sem dúvida, alguém é qualificado para dizer algo deste tipo, mas não devemos pensar que nós mesmos, nós temos o direito de mencionar o nome das golpes. Ao longo de todo o Śrīmad Bhagavatam, Sri Sukadeva Goswami, ele nenhuma vez mencionou o nome de Shrimati Radharani. Isso é porque ele tentou evitar que o seu discurso se assemelhasse ao sarradismo. Então, no Bhagavatam, como diz aqui, em nenhum momento no Bhagavatam tem o nome Shrimati Radharani ou Sri Radhika. Nenhum momento. Por quê? Porque ele evitou para que as pessoas não se tornassem sarrajas com o nome de Shrimati Radharani na boca em vão. Algumas missões, algumas pessoas, elas cumprimentam o outro falando Radhe, Radhe. Isso é extremamente perigoso, como diz aqui, como foi dito aqui por Srila Govinda Maharaj, nós não temos o direito de falar Radhe, Radhe. Nós não temos o direito de falar o nome de Shrimati Radharani. É tão reservado isso, é tão importante isso, que Srila Siddhar Maharaj, ele mandou fazer a Murti, o Vigraha de Shrimati Radharani, de Gandharva, lá em Koladwipi. Ele mandou fazer com os braços estendidos. Shrimati Radharani, aquela Murti, ela está com os braços estendidos. Para que isso? Para colocar a guirlanda no braço dela. E ele falou, ninguém tem a capacidade de colocar a guirlanda em Shrimati Radharani, de tão elevada que ela é. Quanto mais ficar falando o nome dela ao vento, cumprimentar o outro falando o nome dela, isso é totalmente sarradismo. Isso é muito perigoso. O nosso cumprimento qual é? Dandavati Pranam, reverência completa a você. Não falar o nome de Shrimati Radharani. Quem somos nós para fazer isso? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, como diz aqui Srila Govinda Maharaj. Durante o encontro com Maharaj Parikshit, muitos dos que estavam presentes não teriam sido capazes de entender apropriadamente caso Shukadeva Goswami houvesse mencionado o nome de Radharani e de suas associadas. Se alguém não tiver a capacidade apropriada para entender tais tópicos, irá imediatamente incorrer em sarradismo, imitação. Para a proteção deles, Shukadeva Goswami não mencionou o nome de Shrimati Radharani e das golpes, como Lalita Devi, Vishaka Devi, etc. A identidade delas foi reservada
por Srila Bhaktivinoda, a identidade dela foi revelada por Srila Bhaktivinoda Thakura em seus escritos. Então, nós devemos adorar ao Ragapata a certa distância de nosso dever no presente é servir àquela categoria de devotos e nos engajarmos no canto congregacional dos santos nomes, na associação dos devotos puros, e dos devotos em geral. Esse é o processo real e seguro para que façamos o progresso na nossa vida de praticantes da consciência de Krishna. Então, nós temos que fazer o processo do canto congregacional com os devotos, com o Guru, e não querer entrar em assuntos de Shrimati Radharani, Dia das Gopis. Nós temos que saber, mas sem querer entrar em detalhes, porque nós somos curiosos. Srilacharya Maharaj, uma vez perguntaram para Srilacharya Maharaj sobre um passatempo de Radha Krishna. E ele falou assim: como eu posso falar para você sobre esse passatempo? Ele falou para o devoto, no Zoom. Em primeiro lugar, estamos aqui no Zoom com mais de 1000 pessoas. Como o Shukadeva Goswami, ele nem tocou o nome de Shrimati Radharani as Gopis na Assembleia para Parikshit Maharaj. Porque ele ficou com medo, porque tinha pessoas lá que não estavam apropriadas, capacitadas a escutar o nome de Shrimati Radharani. E aí Srilacharya Maharaj falou para o devoto, e outra coisa, você tem que fazer muito serviço devocional ainda, Srilacharya Maharaj falou. Porque você, se passar uma garota bonita aqui ao seu lado, Srilacharya Maharaj falou para o devoto, você vai olhar para ela e vai desejá-la. Você vai querer namorar com ela. Como que eu posso falar um passatempo de Radha Krishna para você, se você deseja uma garota, se você olha e quer namorar com ela? Esse foi o comentário que Srilacharya Maharaj falou para o devoto. Você não está qualificado a querer saber sobre Radha e Krishna, sobre as Gopis. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o sarradismo pode te pegar. Vamos ler mais um texto aqui, um outro capítulo do livro, o plano de dedicação. Gaudiya Vaishnavas, eles não se importam em saber quem é muito grande, muito elevado e quem é muito pequeno. Eles conhecem apenas o seu próprio Guru e seu próprio caminho na vida devocional. Dessa forma, eles estão prosseguindo sob a orientação de Sri Guru, na linha Rupanuga Sampradaya, adorando Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. Esse é o Gaudiya Vaishnavismo. Quem não é diferente de Radha Krishna? Então, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, o Guru genuíno, ele não é diferente de Radha Krishna. Então, nós somos seguidores deles. Nós não queremos outra coisa, somente o Gaudiya Vaishnavismo é Rupa Goswami, nós somos a Rupanuga Sampradaya, seguidores do nosso Gurudeva, de Nityananda Prabhu e de Mahaprabhu. O objetivo de suas vidas, ele foi mostrado por Rupa Goswami Prabhu, sob a orientação de Lalita Devi. Oferecemos o serviço a Radha Krishna e a nossa guardiã suprema é Shrimati Radharani. Esse é o humor exclusivo dos Gaudiya Vaishnavas. O humor de Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, ele foi sempre o de servir exclusivamente Radharani, sob a orientação de Lalita Devi. Esse é o humor de Guru Maharaj, e ele não pode tolerar nada
que não seja isso. Então, o humor de Srila Siddhar Maharaj, que é o fundador Acharya da nossa missão, é servir o Guru, servir Lalita Devi, servir Shrimati Radharani, nada mais do que isso, servir Rupa Goswami. Nós somos a Gaudiya Vaishnavas, nós não temos que entrar no sarradismo. Srila Govinda Maharaj falou, o mundo vai se tornar sarraja. Por quê? Porque todo mundo quer fazer o que acha da sua cabeça. Nós temos que seguir o Guru genuíno, o que Srila Rupa Goswami colocou para nós, e Srila Rupa Goswami, ele nos orientou, o que Lalita Devi nos orienta. Através dela, nós temos o serviço a Radha Krishna. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Se alguém fez alguma pergunta. Depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite vamos continuar a falar sobre Lalita Devi. Temos outros textos, temos aula de Silachar Maharaj, temos o humor de Srila Govinda Maharaj também. Então temos muita coisa para falar ainda hoje sobre Sri Lalita Devi. O programa hoje é sábado, o programa começa às 18 horas e a aula começará mais ou menos 19 horas, um pouquinho antes das 19 horas. Então participe conosco e amanhã não esqueça, amanhã é jejum total até o meio-dia e amanhã é o dia do aparecimento de Shrimati Radharani. Então é muito importante nós comemorarmos essas datas dessas grandes personalidades tão queridas por Krishna. Tão queridas por Krishna. Ninguém é mais querida por Krishna do que Shrimati Radharani, as Gopis e as Sakis. Ninguém é mais elevada que elas. Então nós temos que glorificá-las e participar dos programas Sadhu Sangha. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. E se você mora longe, você não pode vir ao templo hoje, ofereça uma boga especial hoje. Ofereça uma boga especial para o seu guru. Ofereça uma boga especial para a deidade. Hoje é um dia bem especial. Ofereça. Cante mais o Mahamantra. Leia mais sobre Lalita Devi. Eu vou postar no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, mais textos sobre Lalita Devi. Leia. É importante nós glorificarmos ela hoje. E Srila Govinda Maharaj, ele tinha humor. O primeiro lugar que ele ia, quando ele ia para Vrindavana, Srila Govinda Maharaj no Parikrama de Kartik, que vai ser agora em outubro, mês que vem. O primeiro lugar que Srila Govinda Maharaj ia era o local de Lalita Devi. Lalita Kunda, o lago de Lalita Devi. Era o primeiro lugar que ele ia. Então veja só a importância de Lalita Devi na nossa vida devocional. Vamos então agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta
Sada Hare Gosai Sada Subar Padalinu Pura Panchagra Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco aqui pela transmissão. Nós temos aqui conosco hoje a Shrimati Devidasi,
Temos aqui também a Paula Coelho Santos aqui conosco, a Malini Devidassi, o Panchatattva Prabhu, Jaya Van Anstel conosco, Doyal Nitai Prabhu também, Ishan Krishna Prabhu e o Vraja Raja Prabhu. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Quem puder, participe do programa à noite também, auspicioso, e aumente o seu serviço hoje, mas tente fazer o serviço da melhor forma possível, como é o humor de Sri Lalita Devi. Sempre servir o máximo possível na melhor qualidade, nunca relaxar. Se vamos fazer algo, vamos fazer da forma quase perfeita. Dandavat Pranam, bom dia.